prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática ou membrana celular. Para que serve essa membrana? Primeira coisa, as células de um corpo, por exemplo, vamos falar então das células animais, as células eucarióticas, elas precisam ser separadas umas das outras, né? Para formar toda a estrutura corporal de um indivíduo. Então, quem é que vai fazer essa separação das células, de uma célula para outra? Então, é exatamente quem? A membrana plasmática. Essa membrana ela vai funcionar como uma película, né? E vai guardar todo o material intracelular, ou seja, tudo aquilo que fica dentro de uma célula vai estar guardado dentro da membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática, primeira coisa, ela tem como função o quê? Fazer a delimitação da célula e separar o líquido interno do líquido externo. Segunda função da membrana plasmática é fazer o quê? O controle de entrada e saída de materiais que a célula precisa. Então, nossa célula sempre vai precisar de sais minerais, ela sempre vai estar fabricando proteínas, ela sempre vai precisar de água para compor o seu citossol, né? Então, só que ela precisa nos seus níveis adequados, nem de mais e nem de menos. Então, quem é que vai fazer esse controle do que entra e o que sai da célula? É exatamente a membrana plasmática. Então, essa membrana, por ela fazer esse controle, né, de entrada e saída de elementos, a gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva. O que é algo permeável? É algo que permite a passagem, seja de água ou de outras substâncias. Então, a permeabilidade, ela permite a passagem. A impermeabilidade não permite a passagem. Só que a membrana plasmática, na verdade, a gente diz que ela é o quê? Ela tem uma permeabilidade seletiva. Por que seletiva? Porque ela vai selecionar o que pode entrar e o que pode sair. Então, nós vamos ver muito nos livros, né? Nós vamos ver muito nas provas de vestibular, nas provas do Enem, do PAS, falando sobre essa permeabilidade seletiva da membrana, que é exatamente o quê? A permissão, né, de entrada e saída de alguns elementos. E aí a gente vai ver também que essa membrana, ela é formada por lipídios, né? O lipídio é o que mesmo, gente? Vocês lembram? Nós já falamos sobre isso, as gorduras. Por que que ela é formada justamente de lipídio? Porque o lipídio, quando ele encontra com a água, ele não deixa a água passar. Ou será que o óleo e a água se misturam? Não, né? A gente já sabe disso. Então, ela tem justamente a formação lipídica, que é para quê? Para não deixar a água entrar totalmente para dentro da célula. Porque se a água entrasse demais dentro da célula, ela ia ficar inchada, ficaria muito cheia de água e ia explodir, não é mesmo? Então, ela tem essa característica lipídica justamente para quê? Para ela ter uma parte hidrofóbica. Mas também ela tem uma parte hidrofílica. Por quê? Porque senão a água não entraria de jeito nenhum. E aí, então, essa parte hidrofílica é o que a gente vai chamar de glicocálix, que são substâncias, né? São proteínas que nós temos. São glicoproteínas, né? E glicídios, que aí ele além de proteger a membrana por fora, né? Ela também vai permitir ali alguma passagem de algum elemento. Quando essa membrana precisa deixar entrar ou sair algum elemento de dentro da célula, ela pode ou não gastar energia, ou seja, a célula pode ou não gastar energia para permitir essa entrada ou saída desses elementos. Então, o que acontece? Quando a célula não tem gasto nenhum, ela está lá de boa na lagoa, e aí principalmente a água, né? Ela vai entrar ou sair da célula, a gente diz que ela não tem gasto de energia, então ela vai realizar um transporte chamado de transporte passivo. Mas quando a célula precisa colocar moléculas maiores para dentro ou para fora, né, dela mesma,
o que ela vai fazer? Ela vai precisar gastar energia. E quando ela tem esse gasto de energia, a gente diz que ela está realizando um transporte passivo. Então, o transporte ativo entra ou sai algum elemento sem a célula se preocupar, sem a célula fazer nenhum tipo de esforço, ou seja, não tem nenhum tipo de gasto de energia. E no transporte ativo, a célula vai ter esse gasto de energia. Para a gente entender mais profundamente, assiste comigo. And organic molecules from food. Before we can use the molecules we eat, they have to enter our cells, starting with the cells lining the small intestine. Let's zoom in to the surface of a cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Lipids, such as these yellow molecules, can dissolve in the lipid bilayer. Notice how they move down their concentration gradient, from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell. Most molecules can't cross the lipid bilayer. Here, the sugar fructose moves into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down its concentration gradient through a transport protein. Facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so it's also a form of passive transport. Water crosses the plasma membrane by facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. The sodium-potassium pump moves ions against their concentration gradient, from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move sodium ions out of the cell and potassium ions in. Another type of active transport is co-transport. Here, both sodium ions and glucose move into the cell through a co-transporter protein. Sodium ions move down the concentration gradient created by the sodium-potassium pump, and glucose moves against its concentration gradient. Now let's move to the other side of our intestinal cell. Materials can be exported in vesicles that fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell. This process is called exocytosis. In endocytosis, the plasma membrane pinches in, forming a vesicle that contains material from outside the cell. On this side of the cell, we can also see oxygen and carbon dioxide diffusing across the lipid bilayer. Cells use all these processes to get what we need. Transporte ativo é o tipo de transporte que as células vão fazer com gasto de energia, e dessa forma ele não precisa obedecer ao gradiente de concentração que visa estabelecer o equilíbrio dentro e fora da célula. Um bom exemplo desse transporte é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela transporta esses minerais para dentro e para fora da célula, independentemente do gradiente de concentração. Isso acontece muito na nossa comunicação neuronal. Um outro tipo de transporte com gasto de energia é a endocitose. Nesse transporte, as moléculas não conseguem passar pela membrana nem pelas proteínas especializadas. Portanto, a célula precisa englobar essas moléculas como se ela tivesse se alimentando dessas moléculas. E isso vai acontecer de duas maneiras, a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, o transporte que acontece é de moléculas grandes e insolúveis, conforme mostra a figura. Já na pinocitose, o transporte vai ser de moléculas pequenas e solúveis. A exocitose vai acontecer sempre que a célula precisar excretar ou secretar alguma substância. Por isso, ela é considerada um processo
processo inverso à endocitose, já que na endocitose ela coloca para dentro essas moléculas e na exocitose ela vai botar para fora. A exocitose acontece através de vesículas carregadas com as substâncias que a célula precisa botar para fora, e essas vesículas vão migrando até se fundirem à membrana plasmática. Depois que essas vesículas se fundem com a membrana plasmática, há a abertura das vesículas, liberando todo o material. Se você gostou desse vídeo, não esqueça